Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos buscar São Mateus capítulo 21. Versículos 1 em diante diz: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Olha, o teu rei vem. Olha, o teu rei aí te vem, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões responderam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. As obras de Jesus ao entrar em Jerusalém. Esse é o tema para essa ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nessa ocasião, Jesus sabia que não ia ser recebido pelo governo e também pela religião ou concílio do Sinédrio, os líderes do judaísmo, os líderes da religião de Israel. Ele entrou como rei, o qual é tipo e figura também para sua segunda vinda, ou seja, para a vinda do Messias, para o último dia. Ali está o tipo e figura. Encontramos que as coisas que ele fez em sua entrada a Jerusalém, uma delas foi
expulsar os comerciantes do templo, limpar a casa de Deus. Depois o outro, temos parábolas, como a parábola da figueira estéril. Temos um enfrentamento ou desafio. Quando houve esse desafio à autoridade de Jesus, quando perguntam com que autoridade fazes essas coisas, ele tinha autoridade para fazê-lo, porque era Emanuel, Deus conosco. E depois ele diz: o zelo da minha casa me consumiu. Ou o zelo de tua casa, da casa de Deus, pois era a casa do Deus que estava encarnado na pessoa de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Também encontramos a parábola dos dois filhos. Encontramos também a parábola da vinha, de uma vinha que foi plantada. Encontramos também a parábola da festa de bodas no capítulo 22 de São Mateus. Encontramos também a resposta que Jesus dá aos herodianos quanto ao tributo a César, quando Jesus diz: dai a César o que é de César, ou seja, os tributos, as contribuições, e isso também cobre todas as pessoas dar ao governo do seu país o que corresponde, os tributos, as contribuições, pagar os impostos, e a Deus o que é de Deus. Em termos de dinheiro, as ofertas para Deus, os dízimos, as contribuições, o respaldo à obra de Deus. E espiritualmente, o tempo que corresponde para servir a Deus. E, sobretudo, dar o coração a Deus, para que habite nele. E dar lugar à palavra de Deus em seu coração, a qual é uma semente. E quando é semeada no coração, e a pessoa não deixa que o inimigo arranque daí, porque se deixa que arranque, essa pessoa se torna a pessoa representada no terreno onde a semente caiu, e veio o diabo e arrancou o que havia sido semeado no coração, o terreno junto ao caminho. E também
serem cuidadosos para produzir fruto, porque quem não produz fruto, a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. E os que foram semeados entre espinhos são aqueles onde a palavra é semeada, os afãs do tempo em que vivem afogam essa palavra e não produz fruto. E a palavra é a semente que tem que produzir o fruto, ou seja, produzir o fruto pelo qual tem que ser cuidada, regada, protegida, para que se materialize o que essa palavra diz que tem e que fará. E assim, as promessas de Deus se tornem uma realidade na pessoa. E quem foi semeado em boa terra é aquele que ouve e entende a palavra e produz fruto a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Essa é a boa terra. Esses são os escolhidos, as virgens prudentes da parábola das 10 virgens. Temos também a resposta de Jesus aos saduceus, os quais dizem que não há ressurreição. Capítulo 22, também versículo 23 em diante diz: naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo. Ou seja, o segundo morreu. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos a possuíram? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, serão como os anjos de Deus no céu. Agora vejam o ensinamento que Cristo dá de como vai ser quando os crentes em Cristo ressuscitarem e os que estiverem vivos forem transformados. Já não haverá isso de que vão se casar para ter filhos? Não. Haverá uma mudança para
Os filhos e filhas de Deus que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo serão como os anjos, que nem se casam nem se dão em casamento. Ou seja, que aí nos mostra algo muito importante. E quanto à ressurreição? Porque eles não criam na ressurreição, os saduceus. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Isto foi no capítulo 3 de Êxodo, quando ele falou a Moisés. E diz, eu sou o Deus de teu pai, disse a Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E lhes mostra que o crente não morre, mas que está vivo. Quando morre seu corpo, está no paraíso. E o crente viverá eternamente. E lhe será dado um corpo físico para que possa viver fisicamente neste planeta Terra. E mesmo que nas notícias aparece que se vislumbra certo problema lá em um estado da América do Norte, no Monte Yellowstone, onde está saindo um gás, parece que é hélio, e que é um sinal de que possa entrar em erupção esse vulcão aí, que está aí, e que parece que é o maior do mundo, e se entra em erupção, a catástrofe mundial será grande. Milhões de seres humanos morreriam. Mas temos uma promessa da parte de Deus, um convite para uma ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, mesmo que hajam notícias duras, tristes, na terra, do céu há boas notícias. Um convite da parte de Deus à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso diz Apocalipse capítulo 19, versículos 9 ao 10, que são bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu fui convidado e aceitei o convite. E quem mais? Cada um de vocês também. Recorde que isso está ligado também às parábolas do pai de família, do rei que preparou uma grande ceia e mandou buscar os convidados. E não quiseram ir. E então mandou o seu servo
que é o Espírito Santo, a buscar todos, buenos y malos. bons e maus. Por Isso se faz através do Evangelho de Cristo, a pregação, por meio da unção do Espírito Santo, chamando, convidando a receber a Cristo como Salvador. E assim, também aceitando o convite à ceia das bodas do Cordeiro, porque essas são as pessoas que vão estar na ceia das bodas do Cordeiro. Temos também quando os fariseus perguntam a Jesus, ao escutar que tinha respondido bem aos herodianos, porque os fariseus sim creem na ressurreição, os saduceus não. Os saduceus não creem em anjo ou anjos, também não creem na ressurreição, mas os fariseus sim creem em anjos, creem em anjo e creem na ressurreição. Jesus dizia, falando dos crentes nele, que não é a vontade do nosso Pai que está nos céus, ou do meu Pai que está nos céus, que se perca um destes pequeninos. Dizia, porque os seus anjos veem o rosto do meu Pai a cada dia, seus anjos. É que cada crente em Cristo tem seu anjo. Tem um anjo, seu corpo angelical. Assim como Deus tem seu anjo, seu corpo angelical, que é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical. Essa é a imagem de Deus, a imagem da pessoa é o espírito da pessoa, seu corpo angelical, seu corpo espiritual. E os fariseus lhe perguntam, por tentá-lo, lhe perguntam, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Vem? O amor a Deus em forma integral. O segundo é semelhante a este. É, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, que os dois mandamentos maiores são de amor. Porque o amor é o maior. E por isso, a primeira vinda de Cristo foi a manifestação, a maior manifestação do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A manifestação de amor sempre é de bênção e para bênção para quem for projetado o amor.
Luego, Depois, los fariseos os fariseus interrogam, ou Jesus interroga os fariseus. Tinham-lhe perguntado os fariseus qual era o mandamento principal e ele responde qual é o primeiro e diz o segundo. Ou seja, que não tinham que perguntar e o segundo qual é. Aí respondeu também. Mas agora Jesus vai interrogá-los. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe, de Davi. Disse-lhes Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. E ninguém lhe podia responder palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Se acabaram os perguntadores. Porque lhe perguntavam para tentá-lo. Não era que queriam saber. Era que queriam pegá-lo em alguma falha do ensinamento que ele dava. E no capítulo 23, fala, se muestran las características de un fariseo y también são mostradas as características de um fariseu e também Jesus pronuncia 7 ais sobre os fariseus. Por exemplo, no capítulo 23, versículo 13 diz, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E há 7 ais, 7 vezes menciona aos escribas e os fariseus, dizendo os ais para eles. E depois lhes fala do juízo que vem. Diz, capítulo 23, versículo 34 em diante diz, portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. Ou seja, Cristo diz que vai enviar profetas, sábios, escribas, e isto é sob o novo pacto. Portanto, vão estar onde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que Deus colocou em sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores e mestres.
Portanto, he aquí yo os envío Portanto, eu vos envio profetas e sábios e escribas, e deles a uns matareis e crucificareis, e a outros en vuestras sinagogas. açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Essas foram as perseguições que fizeram contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo em Israel, naqueles tempos dos apóstolos e depois deles também. Até Paulo ia com cartas do sumo sacerdote buscar os crentes em Cristo lá em Damasco. Assim recairá, diz, assim recairá sobre vós, assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Ou seja, que Deus vingaria o sangue de todas essas pessoas que Israel, os fariseus e saduceus, tinham matado e incluiu o sangue de Abel também. Depois, e certamente depois, também está incluso o sangue de João Batista, o sangue de Jesus, o sangue dos apóstolos, o sangue de milhares de crentes em Cristo, de ministros, de profetas, de evangelistas, de pastores e todas essas coisas. Essa é uma das maiores causas pelas quais Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e atualmente não há templo no monte do templo onde estava o templo de Salomão, exceto um templo muçulmano. Ou seja, o templo da rocha atual, não judeu. Depois encontramos também que quando Cristo tinha sido levado diante de Pilatos e Pilatos queria deixá-lo livre porque disse, não encontro culpa nele. E até a esposa de Pilatos veio onde estava Pilatos e lhe disse, não tenhas nada a ver com esse justo, porque em sonhos eu fui atormentada muito por causa dele. E Pilatos tentava soltá-lo porque e para a Páscoa soltavam algum preso
que el pueblo quisiera, que o povo quisesse, el pueblo escogiera. que o povo escolhesse, Y a petición del e a pueblo, pedido do povo, Pilato lo Pilatos dejaba libre. o deixava livre. Não importava Por que causa por que causa había sido tomado tinha preso. sido preso. E Hubo dos presos houve dois importantes, presos importantes, Barrabás Barrabás y Jesús. e Jesus. Y Pilato quería E soltar Pilatos a- queria soltar Jesus. y pregunta E pergunta: a quién soltaré, a quem soltarei? a quién dejaré libre, Quem deixarei livre? a Jesús o A Barrabás? Jesus ou a Barrabás? ¿A cuál quieren que Qual deje libre? querem que deixe livre? A Barrabás ou a Jesus? Y pidieron a E Barrabás. pediram Barrabás. Pilato dice, Pilatos disse: ¿y qué haré con E o Jesús? que farei com Jesus? Dicen, crucifícale. Dizem: crucifique-o. Pilatos disse: a vosso rei ¿He de crucificar? crucificarei? Ellos dicen, Eles dizem: no tenemos rey. não temos rei. Recuerden que Recordem que ele entrou em Jerusalém como rei, en su entrada em sua triunfal, entrada triunfal, y le habían e o tinham proclamado rei. que le Os siguieron. que o seguiram Dijeron, bendito disseram: el rey que bendito o viene rei en que vem no nome nombre del Señor. do Senhor. Bendito el Hijo de Bendito o filho de Davi. David. Y E dicen, nosotros no tenemos diz: nós não temos rei a não ser César. Ese fue el rey Esse foi o rei que eles reconheceram como su rey. como seu rei. Y eso le ha causado E muchos isso problemas a Israel. causou muitos problemas a Israel, Porque ellos porque mismos eles mesmos escogieron escolheram un rey rei pagão y e as palavras de Cristo em uma ocasião: eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Quando outro vier em seu próprio nome, a ele recebereis. E quem virá em seu próprio nome será o anticristo. Isso também trouxe problemas a Israel. Mas com tudo isso, Israel continua sendo como nação, como povo, o povo de Deus. Como nação, como povo, o filho primogênito de Deus. O povo modelo para os demais povos. E quem tratar bem a Israel será abençoado por Deus. Quem tratar mal Israel terá problemas com Deus. Deus cegou o seu próprio povo, seu povo, filho primogênito, que libertou da escravidão no Egito. Recordem que no capítulo 4, versículo 22 ao 23 diz, de Êxodo: Israel é meu filho, meu primogênito. É um povo que tem promessas de grandes bênçãos. Prospera onde não há prosperidade. Prospera na agricultura onde não há terreno agrícola. E Deus lhe dá sabedoria para
trabalhar a agricultura e produzir calidad, qualidade. calidad Qualidade de fruto. de frutos. Dios llegó a Israel Deus cegou Israel para poder redimir redimir y poder e redimir para poder redimi-lo e poder redimir a sua igreja. Os primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, que são que são primogênitos como indivíduos, y que son los que forman la e iglesia, que são os que formam a igreja dos primogênitos de Deus sob o novo pacto, formam a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ahora pasamos al capítulo 23, o continuamos en el capítulo Agora 23, passamos ao capítulo 23, ou continuo no capítulo 23, versículos 37 ao 39. Já vimos que no fue recibido como que rey, não foi recebido como rei, aunque fue mesmo que foi por sus proclamado seguidores como rey. pelos seus seguidores como rei, mas o povo, a nação, como nação, No lo recibió, não recebeu, ni los líderes, nem os líderes religiosos, pero todo mas estaba tudo estava profetizado. que profetizado que seria assim. sería. Por eso Dios Por isso Deus tiene misericordia tem misericórdia de Israel. de Israel. Y por eso Jesús E dijo, por isso "Padre, Jesus disse: Pai, perdoe-os, porque não saben sabem lo que o hacen". que fazem. Capítulo 23, verso Capítulo 23, versículo 37 ao 39, aqui está uma profecia que vai ser cumprida neste tempo final, relacionada à vinda do Messias, e está ligada e está ligada a Israel. a Israel. Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta. E está profetizando, dando a conhecer o que vai acontecer com Jerusalém. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, que a profecia vai se repetir. Mas isto é sob um novo pacto, e esse é o mistério do sétimo selo. O mistério da vinda do Messias para o tempo final, que para o cristianismo é a segunda vinda de Cristo, para os judeus a vinda do Messias prometido. É o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. É o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos no céu conheciam. Em uma ocasião disse: nem o Filho conhece quando será o dia e a hora. Mas depois que já morreu, foi sepultado e ressuscitou glorificado, daí em diante já soube quando será, quando seria o dia e a hora da vinda do Filho do Homem para o último dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando sua vinda, como a segunda vinda de Cristo. Os judeus estão esperando a vinda do Messias como a primeira vinda, porque não perceberam que veio 2000 anos atrás.
en el libro de No livro de citações do reverendo William Branham, o de citas ou de mensajes citações de mensagens do reverendo William Branham, ou extratos de mensagens do reverendo William Branham, en la página na página 155, 155, párrafo 3, parágrafo dice, 1383 diz: ó, haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia en los posteros nos días últimos dias sobre ese grupo pequeño sobre que esse viene con grupo él, pequeno que vem com ele, sobre este asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Isso é do que Cristo falou quando disse: não me vereis mais até que digais: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Isso é sua segunda vinda, a qual está esperando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como diz Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para isso é sua vinda à sua igreja, para transformar nossos corpos, os que estivermos vivos nesse tempo, e para vir com os crentes que morreram fisicamente e ressuscitá-los em corpos eternos, corpos glorificados. Esse é o poderoso exército de Cristo, os crentes que já morreram e estão no paraíso em corpos angelicais, que virão com ele em sua segunda vinda. E os vivos que se juntarão com ele ao serem transformados. Se juntarão com um grupo que ressuscitará em corpos eternos. Esta chuva temporã e tardia está prometida que virá. Deus enviará à terra a chuva temporã e tardia. Nos diz a Escritura, no capítulo 2, versículo 23 diz, de Joel: alegrai-vos, ó filhos de Sião, sob o novo pacto. Sião espiritual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva a temporã e a serôdia, e a tardia como outrora, como ao princípio. Chuva temporã e tardia do Espírito Santo para nos dar a água espiritual para a alma. De era em era, deu
alimento, deu alimento espiritual por medio de la palabra y el por meio da palavra e o Espírito a los creyentes aos en Cristo. crentes em Cristo. Ha venido un avivamiento Veio um avivamento do Espírito para a igreja del Señor para a Igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era, de etapa em etapa. El avivamiento O pasado avivamento passado en la séptima edad, foi na sétima era, a era pentecostal, en donde onde o reverendo William Branham teve um ministério poderoso da parte de Deus, en donde el Espíritu onde o Espírito de Deus se movia no meio do cristianismo. E, bajo el ministerio de sob o ministério do reverendo William Branham, um avivamento grande derramó Dios Deus derramou sobre el cristianismo. sobre o cristianismo. En la página Na página 166 del libro de citas en español, do livro de citações em espanhol nessa versão, en el párrafo no 14, parágrafo 1480, 5, 1485, dice, diz: agora Agora, eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Ou seja, outro avivamento como o que houve de era em era, quando o Espírito Santo enviou a cada mensageiro, ungiu cada mensageiro e através de cada mensageiro se manifestou e trouxe um despertamento, um avivamento espiritual no meio do cristianismo. E se pergunta, haverá outro? Haverá outro avivamento? Ele está falando aqui em 1965, no mês 11, novembro, no dia 28. E ao outro mês foi sua partida. Haverá outro avivamento? Pergunta. Vamos ver a resposta. E só recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. De onde então surgirá o avivamento? Do oeste. Cavalgaremos este caminho outra vez para esse novo avivamento, despertamento espiritual no meio do cristianismo. Um cavaleiro em um cavalo branco virá do oeste. E quando nos fala de um cavalo, está nos falando de um poder. Porque uma besta representa um poder. Cavalgaremos este caminho outra vez. Ou seja, que o ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo Elias Tisbita, pela segunda vez, percorreu o caminho em Eliseu, com uma dupla porção. E, por terceira vez, percorreu o caminho de novo, o caminho ministerial, em João Batista. E, por quarta vez, percorreu o caminho no reverendo William Branham. E o reverendo William Branham disse, percorreremos outra vez, por quinta ocasião, o ministério de Elias estará na terra sendo operado pelo Espírito Santo. Porque o ministério de Elias é o ministério de uma das duas oliveiras, de Apocalipse 11 e de Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao 14. E as duas oliveiras são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus.
Isso es correcto. é correto. Tão pronto como... E aqui a tradução não está muito bem, muito boa. Estamos quase prontos. Vejam vocês, é uma promessa. O ministério de Elias, pela quinta vez, será percorrido junto ao ministério de Moisés. Por essa causa é que o reverendo William Branham diz que os milagres são sob Moisés e Elias. E para a igreja, é a vinda do Senhor. Página 136, parágrafo 1208 diz: para não ler muito, vou ler a resposta. Agora, chuva tardia, 144.000 judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres. Mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. Somente esperem. Guardem suas lâmpadas aparadas, preparadas, todas cheias, completamente de azeite. Orem a cada dia, não a cada dia, a cada hora. Somente se guardem bem ou guardem prontos, sejam doces e vigiando. Ou seja, estejam preparados, prontos para a vinda do Senhor e para certamente vê-lo, serem transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Vemos, e aqui, aparentemente, como que a pessoa perde de vista o quadro, mas voltamos a tomar o quadro quando diz, ter um quadro claro quando diz, na página 129, parágrafo 1150, diz: agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés, e eles regressam ali, e aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles esperam que algo aconteça, e a igreja já se foi. E isso é para os judeus. E aqui ainda não tomamos o quadro completo. Mas agora vamos vê-lo. Bem, página 130, no parágrafo 1164, diz: recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo. Porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos se levantarão primeiro, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro.
Vê? E essa última trombeta, o sea, la séptima, ou seja, a sétima, como el séptimo como o sello, sétimo selo, será la venida será a vinda del Señor. do Senhor. Y ahora nos vamos a la E página agora vamos à página 149. párrafo 1333. Parágrafo 1333 diz: Recordem que os que no impedirán vivem e ficam não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus é essa última trombeta. la sexta acaba A sexta acaba de soar, e essa última trombeta, como último selo, será la venida a vinda do Senhor. tocará y los muertos Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, somente descansando até esse tempo. ahora nos dice que Agora nos diz, e essa última trombeta, con el último sello com o último selo, será o quê? la venida del Señor A vinda do Senhor. es que el Hijo del Hombre É viene que o con Filho do Homem vem com o quê? Com seus anjos. y esos son los ministerios E esses são os ministérios dos anjos que chamam e juntam los escogidos os escolhidos dos judeus, 144 144.000, hebreus 12.000 de cada de cada tribo. página 104 Página 458 e 459 diz, al final de la página ao final da página 458, começando aí, diz: Então, é entre o sexto e sétimo selo quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. suena una trompeta. Soa uma trombeta. Agora, vejamos o mais claro aqui em São Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos, No es solamente uno, não sino dos. somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é isso? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Siempre ha sido así la voz Sempre de Dios. foi assim a voz de Deus, chamando para a batalha. Dios está hablando. Deus está falando. Estos dos Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem, en los días de la voz del Señor, nos dias da voz do sétimo anjo, la trompeta. soa a trombeta. Los días de la voz Nos del dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. los días de la voz Nos dias da voz do segundo anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou a cada uno. a cada um. Pero cuando fueron Mas quando anunciados los foram sellos, anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. y hubo el sonido E houve o som de una sola trompeta. de uma só trombeta. Fueron abiertos E foram abertos 7 sellos. 7 selos. Y fueron abiertos E foram 7 sellos. abertos 7 selos. Él está reuniendo sus Ele judíos está escogidos. reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Agora podemos ver que há uma relação de la venida del Señor da vinda do Senhor con com los dos olivos as duas oliveiras y con e com la iglesia del a Señor igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia y e los judíos. os judeus. Así como Assim como el sol, o sol, Cristo que salió Cristo que saiu pelo leste, assim como o sol literal sai pelo leste y se pone por e el se oeste. põe pelo oeste, Así assim encontramos que Cristo, siendo el sol de justicia, sendo o sol de justiça, a luz do mundo, surgió por el este, surgiu pelo leste, la tierra de Israel, a terra de Israel, o Oriente Médio, y ha tenido un e recorrido teve um percorrido de Israel de Israel a Asia Menor, à Ásia Menor entre os gentios, a Europa, em 5 eras, etapas, y luego pasa e depois passa a América do Norte para a séptima etapa para a 7ª etapa da sua igreja. el oeste O oeste corresponde ao continente americano.
que consta da América do Norte, o Caribe e a América Latina e os demais países latino-americanos. É no oeste onde se põe o sol. É no oeste onde estará a última parte ou última etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sempre que há uma etapa, um despertamento, um avivamento espiritual, depois daí se estende a outras nações. O avivamento espiritual que o reverendo William Branham diz, que o trará esse cavaleiro que vem em um cavalo branco em um poder, que é o poder da palavra criadora, a palavra de Deus, o Verbo. Encontramos que esse avivamento também impactará Israel. E esse será o cumprimento da terceira etapa que o reverendo William Branham diz que será para a noiva, os que vão ser transformados, ou seja, as virgens prudentes, as virgens insensatas, ou seja, crentes, mas que não tinham o azeite e o Espírito Santo, crentes professantes e o mundo. Israel verá essa manifestação e vai dizer: este é quem nós estamos esperando. Mas ele vem pela sua igreja. Isso é o que diz o reverendo William Branham aqui, na página 57 do livro dos selos. Diz: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. E agora vem cercado, vestido de uma nuvem. É a nuvem de luz, a coluna de fogo, que apareceu a Moisés em uma sarça que ardia e não se queimava, não se consumia. Capítulo 3 de Êxodo. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Agora diz: vem diretamente a quem? Aos judeus. Agora, bem, continuando. Bem, agora, continuando. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser arrebatada. Ele vem pela sua igreja. Agora, o mensageiro a Israel vem pela igreja, é Cristo, em sua vinda, para ressuscitar os mortos que vêm com ele em sua vinda, ressuscitá-los em corpos glorificados, e os vivos, crentes em Cristo, transformá-los e levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui está todo o mistério da segunda vinda de Cristo, mas não podemos falar muito deste mistério, porque esse mistério vai ser aberto conforme a visão que o reverendo William Branham teve sob a terceira etapa que ele menciona, que é uma etapa de manifestação divina e que será realizada em uma grande carpa catedral que foi mostrada, onde a presença dessa coluna de fogo de luz estará presente, o anjo que o acompanhava estará presente, e, consequentemente, também, o reverendo William Branham diz que ele desceu porque ele estava no alto, em alto, ou seja, parado, em pé no ar, vendo tudo o que acontecia nessa grande carpa catedral.
A pregação, o chamamento, as pessoas se convertendo a Cristo e também, depois, se orou pelos doentes e ele viu tudo o que ali acontecia. Era uma manifestação de Deus por meio do seu Espírito. Nessa terceira etapa desse avivamento que está prometido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. Portanto, é importante que saibamos, conheçamos estas coisas. Vejam o que os judeus diz o reverendo William Branham que vão dizer. Página 22, parágrafo 176. E ali estão essas duas testemunhas, ou seja, as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E quando eles atormentarem o mundo com suas predições e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam. Quando vem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vede, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva. E mais abaixo, volta e diz: quando o Senhor Jesus Cristo vier pela sua noiva e eles o ouvirem, eles dirão: este é quem esperamos, aí está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Isto é o que está relacionado à segunda vinda de Cristo, onde Israel vai ter um despertamento espiritual, um avivamento espiritual. Deus vai derramar do seu Espírito sobre todos esses escolhidos hebreus, 144 mil, 12 mil de cada tribo. É uma promessa divina, da qual Cristo falou quando disse: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos desde uma a outra extremidade dos céus. Esses escolhidos são os 144 mil hebreus. E para os crentes em Cristo, há um recolhimento neste tempo final e serão juntados para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas os 144 mil não serão transformados, nem serão raptados para ir à ceia das bodas do Cordeiro, mas que passarão pela grande tribulação e serão martirizados, morrerão na grande tribulação, mas ao final da grande tribulação serão ressuscitados para estar no reino milenial de Cristo, com Cristo e sua igreja. A obra de Jesus ao entrar em Jerusalém. A cada ano, e muitas vezes no ano, recordamos essa entrada de Cristo em Jerusalém. E assim, não esquecemos esse evento tão importante, que deve ser de ensinamento, para não cometer o mesmo erro que foi cometido na primeira vinda de Cristo, quando o rejeitaram. E o cristianismo deve ter conhecimento
desta parte histórica para que não cometa o mesmo erro que Israel cometeu 2000 anos atrás. O reverendo William Branham disse que a vinda do Senhor será simples. Portanto, esperamos algo simples à vista humana, mas grande diante da vista de Deus. E será Deus cumprindo o que Ele prometeu realizar neste tempo final. Assim é como reconheceremos ao Ele estar cumprindo cada uma das promessas que Ele fez para este tempo final, para a sua igreja e depois para o povo hebreu. Ninguém mais poderá cumprir essas promessas das coisas que foram ditas que Cristo em sua segunda vinda vai realizar. Por isso foi que Cristo disse: velai. Velai pelo quê? Pela vinda do Senhor para o tempo correspondente. Todo o tempo o povo de Deus tem que estar velando pela vinda do Senhor, que não passe por cima, despercebido como aconteceu 2000 anos atrás às pessoas daquele tempo. Porque a quem passar despercebido perde a bênção de Cristo que Ele tem para o seu povo, para este tempo final. Nas obras que Cristo esteve fazendo quando entrou em Jerusalém, mostrou pelas obras quem Ele era. Ele dizia: se vocês não creem em mim, creiam nas obras, porque elas dão testemunho de mim. Quais eram as obras que Ele fazia? Cumprindo o que Deus tinha prometido que o Messias faria em sua primeira vinda. Essas obras eram as que davam testemunho de quem Ele era. Por isso Ele dizia: esquadrinhai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Elas são esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece que tens a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Portanto, as Escrituras sendo cumpridas sob o ministério de Jesus davam testemunho que Jesus era o Messias, porque ninguém mais podia cumprir essas Escrituras. Era Deus em e através de Jesus cumprindo sua palavra prometida, suas promessas para aquele tempo. Assim será para este tempo final. Portanto, velai e orai para que sejais tidos por dignos de evitar todas essas coisas, juízos divinos que vão cair sobre a terra na grande tribulação, e estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do Senhor em sua vinda para o tempo final. Tudo vai ser simples. O veremos cumprindo o que Ele prometeu realizar neste tempo final. O veremos soando, tocando a trombeta final. O veremos abrindo o mistério do sétimo selo. O veremos cumprindo cada promessa que Ele fez para este tempo final. E depois, o veremos nos transformando a todos nós neste tempo final. Esse será o maior sinal.
Mas antes disso, temos que crer em todas as promessas que foram feitas para Deus cumprir neste tempo e vê-las à medida que vão sendo cumpridas. Recordem que Cristo lhes abriu o entendimento para que entendessem o quê? As Escrituras. Lhes abriu as Escrituras e lhes abriu o entendimento para compreender. Que Deus nos abra as Escrituras neste tempo final e nos abra também o entendimento para entendê-las e o coração, a alma, para recebê-las e crer nelas de todo o coração. A obra de Jesus ao entrar em Jerusalém. Está a Jerusalém terrena, mas também está a Jerusalém celestial. E está a Sião terrena e está a Sião espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí o vamos deixar. Porque na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele prometeu que virá em sua segunda vinda, é que o estaremos vendo cumprindo o que Ele prometeu. A promessa é que Ele virá e transformará nossos corpos mortais por corpos incorruptíveis. Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 ao 21. Primeiro aos Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58. Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 39 também, que nos fala da redenção, a redenção do corpo. Ou seja, a adoção, a redenção do corpo, onde, ao redimir nosso corpo, teremos um corpo novo glorificado. Para isso é que Ele batiza com Espírito Santo e fogo aos que o recebem como Salvador e são selados com o selo do Deus vivo. O selo do Espírito Santo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia em que vamos ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Efésios capítulo 4, versículos 30. E Efésios capítulo 1, versículo 10 ao 14 também. Assim que temos grandes e maravilhosas promessas para este tempo final, as quais Cristo, em sua vinda, estará cumprindo, assim como cumpriu sua promessa, suas promessas para cada etapa da sua igreja. Portanto, quando nos perguntamos o que estará fazendo Cristo quando vier pela sua igreja, o que estará fazendo é o que Ele disse, o que Ele prometeu que vai fazer. As promessas feitas que Ele cumprirá em sua vinda serão as obras que Ele estará realizando. Como as obras que realizou lá 2000 anos atrás foram as que estavam prometidas para sua primeira vinda. E aos seus discípulos disse: bem-aventurados vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eles estavam vendo o Messias, lhes falando. Estavam vendo e ouvindo o Messias, falando-lhes a palavra prometida para aquele tempo, e lhes mostrando o que Ele realizaria
a realización para levar à realização a redenção de Israel e a redenção de su iglesia. da sua igreja. Por tanto, Portanto, para el día postrero para o último dia será será que Israel que Israel lo verá o verá y dirá, este es e el que dirá: nosotros Este é quem nós estamos esperando, porque ele virá como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse 19, versículos 11 ao 21 e Apocalipse 22, verso 16, versículo 16, que diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Portanto, ele vem como leão, como mostra Apocalipse 5, o ancião quando diz a João: João, não chores. Eis o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, para tomar o livro e desatar seus 7 selos. E isso é o que ele fará no céu. Depois o traz em Apocalipse 10 à terra, à sua igreja, entregando a algum instrumento, ao instrumento que ele tiver, para que o revele à sua igreja. E aí vamos nos deter, porque não convém abrir mais este mistério. A obra de Jesus ao entrar em Jerusalém. Vimos a obra que realizou, as obras que realizou e a obra de redenção na cruz do Calvário, que foi o maior que Cristo realizou em sua primeira vinda. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo e uma semana feliz de Semana Santa, a semana maior, a semana mais importante de todas. Que Deus os abençoe grandemente e os guarde, lhes abra as Escrituras e lhes abra o entendimento e o coração para entender e crer na palavra de Deus para este tempo no qual nos correspondeu viver. Que Deus os abençoe e os guarde, e com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada nação, o ministro correspondente.